Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dados sobre processos seletivos. Eu vou explicar como funciona na média o processo seletivo, quais são as suas fases, o que você precisa saber para gerenciar melhor o seu processo de recolocação. Meu nome é Bruno Lemos, idealizador da metodologia Meu Sim Chegou, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e aprender tudo o que você precisa para encontrar o seu próximo emprego. Bom, primeiramente, qual é o tempo médio dos processos seletivos? O que eu percebo é uma ansiedade muito grande por parte dos candidatos e isso ocorre principalmente porque eles não entendem como funciona o processo seletivo do outro lado da empresa. Aqui eu trouxe alguns dados, né, do RH Portal, do Emprega, do Glassdoor, onde fala em aproximadamente de 3 a 4 semanas, chegando até 8 semanas. Na prática, depois que uma vaga é publicada, eu diria que essa vaga ela demora aproximadamente uns 2 a 3 meses para serem preenchidas. E por que isso? A quantidade de entrevistas pode variar e muito, então você pode ter de 1 a 15 entrevistas na média, são 3 a 5, e as principais variáveis que fazem os processos mudarem o seu tempo são o número das entrevistas, a urgência da vaga e a disponibilidade de candidatos no perfil desejado no mercado. Então, por exemplo, se você hoje vai para a área tech, é muito difícil contratar pessoas, enquanto algumas outras áreas têm excesso de pessoas. Um ponto importante também, no momento de marcar as entrevistas, os gestores têm uma agenda super complicada. Então, entre uma entrevista e outra, às vezes pode passar de 1 a 3 semanas. E só isso faz com que os processos se alonguem bastante. Outro ponto importante aqui para você considerar é que a primeira fase é a avaliação e seleção dos currículos, seguido de entrevista de RH. Muitas vezes tem uma fase de prova que pode ou não acontecer até a entrevista final com os gestores. Os processos, eles são muito distintos entre as empresas, mas de uma maneira geral existe uma lógica. Como você vai saber em que fase do processo você está? A partir do momento que você é convidado para falar com o RH, já é uma notícia excelente. Então, esse é um ponto chave. Você não vai saber se o seu currículo está sendo ou não avaliado nunca. Você só vai encaminhar, a não ser que você conheça alguém dentro daquela empresa que possa te passar um status. E o outro ponto importante também é a entrevista com os gestores ou pares. Conforme você chegar nessa fase, você pode considerar que você está avançando bastante no processo seletivo. Também, depois que você fizer 2 a 3 conversas, além da conversa do RH, isso é um ótimo sinal, porque as pessoas estão gostando de você e estão pedindo para alguns pares validarem aquela escolha ou decidirem entre 1 a 2 candidatos. O RH, ele sobe a régua e ele faz a qualificação, já atentando-se ao perfil da empresa. Então, muitas vezes a gente vai falar aqui sobre currículo. Se o seu currículo não estiver hiper formatado, você já pode ser desclassificado. Lembrando aqui que as palavras-chave são essenciais e se forem as empresas que você só se candidata, mas não faz um processo de acompanhamento, networking e aproximação, você tem baixas chances, menos de 1%, de ser convidado para o processo. Então, atenção! Uma vaga normal em uma empresa conhecida recebe rapidamente 2.000 cadastros de candidatos. Na Log, isso demorava exatamente 2 semanas. Por isso que o preenchimento puro e simples tem baixíssima chance de te conseguir a vaga que você almeja. A grande maioria dos cadastros são de profissionais fora do perfil. Esse é um ponto super importante. Quando você está fazendo uma vaga para um analista de planejamento, por exemplo, é super comum você trazer pessoas que estão trabalhando numa padaria, pessoas que estavam fazendo algum tipo de trabalho autônomo. E esses currículos já nem sequer são analisados, eles já são filtrados rapidamente. Então poupe seus esforços e só se candidate
nas vagas onde você verificar que você tem um perfil próximo. Um ponto super importante aqui, as pessoas normalmente nunca estão 100% aderentes àquele perfil, a não ser que fosse uma vaga exatamente a qual você fazia, mas sempre vai ter um tema diferenciado que você vai precisar aprender, por isso considere dentro do que está sendo pedido que você contempla de 70% a 80% pelo menos do conhecimento das funções. Você pode e deve ter um espectro ampliado, mas não exagere, pois apenas perderá tempo se cadastrando. O que eu quero dizer com isso? Você é um cara altamente quantitativo ou uma profissional altamente quantitativa. Você pode trabalhar em diversas vagas diferentes. Você pode trabalhar no planejamento, você pode trabalhar numa área quantitativa de marketing, você pode inclusive trabalhar no RH, numa área de gestão de dados, enfim, você tem múltiplas opções. Mas se você sempre trabalhou no marketing, é muito difícil você conseguir ser convidado para trabalhar no RH. Aí você só vai conseguir convencer o entrevistador se houver uma questão de propósito aí. Você falar, olha, eu descobri que eu não quero mais trabalhar em marketing e que agora eu vou me dedicar em RH. Ainda assim, isso vai ser muito questionado. Então, se você estiver fazendo um curso sobre RH, mostrar que você está se dedicando a essa transição de carreira, vai te ajudar a melhorar a performance no processo. Mas ainda assim, é bastante difícil. Dados sobre o processo seletivo. Então, aqui é aquela fotinho onde todo mundo conhece do LinkedIn, onde você faz o preenchimento rápido. Então, uma vaga de grande empresa, ela normalmente tem 100 cadastros por dia, chegando a 2.000 candidatos, e após uma determinada quantidade de candidatos, a vaga é fechada automaticamente pelos sistemas. E você imagina, se o seu currículo foi o número 647, a chance de ele ser encontrado ali naquele baú de currículos é muito pequena. Então, nem gaste tanto tempo assim e sempre procure mandar o seu currículo e procurar pessoas daquela empresa que você conheça e possam te indicar internamente para o seu currículo conseguir sair daquela massa, ok? Entrevista com o RH. Na entrevista com o RH e o Headhunter, a verificação da cultura é uma peça fundamental. Hoje as empresas investem cada vez mais nisso e é importante você escolher uma empresa onde você se sinta bem. Então, por exemplo, se você gosta de trabalhar de camiseta ou se você quer ir de bermuda, tente sair um pouco das empresas mais tradicionais. Você pode focar um pouco mais nas startups. Tem um vídeo aqui no canal também falando sobre isso. Tem vídeos também explicando cada ponto, cada pergunta, como você pode responder. Então aqui no canal você consegue se preparar super bem para as entrevistas com o RH. Ter uma boa recomendação interna ajuda e muito na aprovação. Aliás, é uma peça fundamental também no curso Meu Sim Chegou. A gente fala bastante sobre isso e vamos ter outros vídeos aqui complementando mais para frente. Muitas vezes o perfil fica armazenado para vagas futuras, tá? Então considere esse ponto importante. E por fim, apenas a primeira fase, mas a decisão final de qualquer entrevista é do gestor. Se você não conseguir falar com ele, você provavelmente não chegou até a fase final do processo seletivo, tá? Eu marco aqui também que nós teremos uma aula especializada falando sobre entrevista com o gestor. Um ponto importante que cada vez mais é questionado, mas ainda existe, principalmente para áreas que precisam de pessoas com ótimo raciocínio lógico, são as provas. Então, é mais comum em processo de trainee, estagiário, não tem como fugir, você pode se preparar, existem alguns livros que você pode comprar na Amazon, super fácil, vou deixar 2 links aqui para você consultar. Esteja em um lugar calmo para fazer a prova. Eu mesmo tenho família e às vezes já tive que fazer a prova e os filhos entram no quarto, então ou a mãe oferecendo aquele cafezinho. Tome esse cuidado de você trancar a porta e se concentrar, ter 1 hora dedicado, ok? Entrevista com o gestor. Se você chegou nessa fase, parabéns, agora o jogo vai começar.
Por incrível que pareça, por que o jogo só vai começar nesse final? Porque eu considero que você está entre um grupo de 3 a 5 candidatos finais, onde o gestor vai escolher um. Ou seja, somente quando você chegar nessa fase é que você tem uma chance de ser contratado, que varia de 20 a 33%. Ou seja, é importante você estar em mais de um processo seletivo nesta fase final. Todo o processo visa alcançar a entrevista com os gestores e seu potencial chefe é o detentor, que eu diria de aproximadamente 70% dessa decisão. Às vezes ele vai consultar o gestor dele, né, que também pode ser que te entreviste também, e é dele o risco de contratar bem ou mal, é o risco de fazer uma escolha ruim no processo seletivo. Então, este ponto é onde você tem que entender, a gente fala aqui no outro vídeo sobre entrevista como gestor, de você passar muita confiança para ele, ok? E por fim, os gestores, eles desejam muito potencial e segurança. Então, se você conseguir comunicar bem esses pontos nessas etapas do processo, você vai ter mais chance de ser bem sucedido. E aqui, como no curso Meu Sim Chegou, a gente sempre coloca uma frase: não existe triunfo sem perda, não há vitória sem sofrimento, não há liberdade sem sacrifícios. É uma frase do Senhor dos Anéis, é só para descontrair um pouco. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Até a próxima!